Sejam bem-vindos a mais um Vitologia e hoje vamos falar sobre uma pessoa misteriosa, que é o Mr. Crowley. Mr. Aleister Crowley. Aleister Crowley. Roda a vinheta! Bem-vindos a mais um Vitologia e hoje Aleister Crowley é um ícone, é um cara cheio de mistérios por trás. Os músicos amam ele, Beatles, o Jimmy Page gostava também, David Bowie, Ozzy, o Ozzy, tem a música de exemplo. e ele se autodenominava A Besta. Não, na verdade não era ele que denominava a besta. Quem chamava de a besta era a mãe dele. mas era besta quadrada, né? Era por isso. Besta quadrada. Não, é porque na época ele nasceu em 1800 e alguma coisa, né? Sim. Então assim, ele era meio atual pra idade, né? Pelo ano que ele tava. Sim. E acho que ele era meio bagunçado, assim, meio... Ou eu era meio bagunceiro. Bagunçado. Aí a mãe dele chamava de besta, né? Que isso é uma besta. Chamava como se fosse o capetão mesmo. Será? Bom, nascido em 1875 na Inglaterra, de uma família muito religiosa. Engraçado que religiosa, agora o Edgar também, né? Lógico que tem que ser religioso, mas muito religioso tá dando errado, né? Desde jovem ele já dava aí que não tava disposto a seguir muito as regras da igreja. Mas é um cara que até que foi, né? Estudou em Cambridge. Ele era bem... Ele era filosofia e CLF, literatura, ciências ocultas, aí já começou, né? Já começa a escorregar. Já foi pro ocultismo. Aí vai criando aí o seu próprio caminho espiritual. Criou a religião dele, o Telema. Como que é, Telema? É o Faço o que tu queres. A música do Eres, pois é tudo. a música do Raul Seixas. Faz o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei. Só que o Raul Seixas foi pela OTO, que na verdade o fundamento da OTO é da Telema. Bizarro. Em 1904, então, aí 29 anos depois, 75, né, que eu nasci, 75, então 29 de idade, diz ter recebido uma revelação espiritual do Egito. O livro da lei se tornaria o texto sagrado da Telema. A frase que tu falou, né, faça o que queres que ser tudo da lei, há de ser o todo da lei. Você tem que ser feliz. Ou seja, faça o que você quiser, se cara. quiser sair pelado, sai. O Raul Seixas fala, se tu queres e você quer tomar banho de chapéu, ou... É verdade. essas frases, né? Então, Não faz tanto sentido. faz sentido, né? Porque você não pode simplesmente sair. Por isso de eu sair pelado na rua, porque Vai preso, né? não você vai preso, mas por qual motivo, né? Pra não intimidar os outros, senão vão ficar com inveja. Telema, então, é uma filosofia criada pelo Crowley, que defende a busca pela verdadeira vontade de cada indivíduo. Então, o direito de você viver como você quer, né? Sem repressão moral, religiosa. Em outras palavras, uma filosofia completamente Liberal, né? liberal. Uma coisa meio revolucionária, né? Com aquela época, ainda que tava todo mundo muito Caxias, né? Você lembra do o Monstro do Lago Ness? Tem um rumor, né? Porque tem a mansão Boleskine que era do Crowley. E é de frente da lagoa. E aí ele fez um ritual lá de Abramelin e disse que ele não finalizou esse ritual, não fechou os portais. E falou que esse Monstro do Lago Ness é decorrente ao portal aberto lá. E o Jimmy Page do Led Zeppelin é tão fissurado no Crowley que ele comprou essa mansão. Só que ele tinha medo de dormir lá, que ele falava, escutava as coisas, né, ele é ocultista também. O Led Zeppelin em si é ocultista. Tem os símbolos lá, cada um tem um símbolo. Ele comprou essa mansão e começou a aparecer muitas coisas. Fazer esse barulho, né? Como ele pegou fogo. Tá de pé aí. Tá de pé. Ele vendeu essa mansão. O Crowley misturava, então, símbolos egípcios, cabalísticos, alquímicos, e acreditava que a humanidade estava entrando numa nova era espiritual, que era o Aion de Horus. Uma era de autoconhecimento e poder individual. Ele até, acho que foi no Egito que ele teve um contato, né? Que ele fala que foi com um ser. Ele desenhou esse ser, vou ver se eu acho a imagem e vou colocar. E é tipo um ET. E ele que revelou muita coisa. Cara, Rodolfo, ET Bilu também. Na época a imprensa falava que ele era visionário. Na verdade, pra imprensa ele não era visionário, né? Ele era o homem mais perverso do mundo. Só porque ele é contra, né? Hoje ia ter muita gente perversa hoje. Ele chocava, então, o mundo com as ideias sobre sexo, homens, religião. E foi justamente essa rebeldia aí. Foi antes do OnlyFans, hein? É verdade. Que transformou ele aí, esse monte de ideia que ele teve, transformou ele de um monstro num ídolo. Quem queria ser contra a cultura ia ficar a favor do Crowley. E ele influenciou muito na música também. Começando pelos Beatles. Ele tá na capa dos Beatles, né? Vai por nome de Royce, que aliás... Tá lá no cantinho, vai pro caraca aí. É 67, ou seja, 92 anos depois dele nasceu.
É. Então olha que legal. E a idade do disco pra agora tem o quê? 58 anos? Sim, 58 anos. Muitos anos. É muito legal isso, porque tem essa diferença, né? Olha que demais, né? Mesmo os caras lá, quase 100 anos depois, falando dele, colocando ele como referência numa capa de disco que fez muita diferença pro... Cara, você falou Bush, velho? Eu não. Chris Pro. Eu não. Corta aí. Eu vim prof. Foi lá. Certo? E é legal que, cara, ele vai pra capa de um disco que revolucionou os Beatles, né? Uma banda foda, né? Que era a banda mais famosa do mundo na época, era ainda acho. Bom, aí Led Zeppelin mistura o Jimmy Page, que comentou, né? Que era dissecado por Crowley. Todos eles, né? Mas o Jimmy Page era fora, o fã número 1, né? Isso é bizarro. Bom, e claro, a gente pode esquecer do Ozzy Osbourne, que lá em 80 cria a música Mr. Crowley. Então é demais o quanto ele foi importante. Mas a sequência não para por aí, né? David Bowie, Marilyn Manson, Iron Maiden, Tool, Rolling Stones, Black Sabbath, que era... O Tool tem um baterista, é o Danny Carey. A bateria dele é gigantesca. O ritmo que ele toca é uma equação matemática, totalmente fora do tempo. Os padzinhos dele lá da bateria tem um símbolo que faz parte da telema. A bateria dele toda é desenhada e cada coisa tem um significado. Ele não fala, eu fui fuçar de curioso, porque eu vi esse símbolo e eu já tinha visto ele em algum livro da telema. Bom, então ele acaba virando um símbolo da rebeldia espiritual, onde diz que o poder, em vez de poder tá em Deus, o poder tá dele de cada um de nós, né? Então você desafia o sistema, que é uma forma de magia também, né? Você trazer uma ideia diferente, né? Nunca é positivo, né? É. Então, mesmo décadas depois de sua morte, aí que foi lá em 1947, continua influenciando arte, cinema e até o esoterismo moderno, né? Eu acho que Hollywood usa muito disso aí dele. Hollywood usou e... Não, mas eles usam assim, fora das câmeras. Eu acho que é com a teoria da conspiração. Eu acho que tem uma seita que só eles seguem. Mas ó, a gente usa muito de referência no Bruxo de Blair, Hereditário, O Bebê de Rosemary. Tem os quadrinhos, né? Tem Sandman. É muito simbolismo que tem cada um desses daí. E tudo tirado da telema. Isso é muito legal. É bizarro, né? Vai saber o que mais tem. É tudo, como é ocultismo, às vezes você taca isso aqui, alguma coisa tem dele aqui. Então, mas sabe, uma pergunta. As pessoas pesquisam na internet onde é lugar aberto. Você sabe que você colocou lá telema no Google, aparece. Não, alguém vai saber que você colocou isso, ó, tá marcado lá. Deve ser muito mais difícil pesquisar hoje magia negra, essas coisas. Ah, sim, mas isso aí você vai achar na Deep Web, Dark Web. Como que entra no Deep Web? Eu nem sei. Eu sei. Não entra pelo navegador comum. Você baixa o Tor, que é cebola, né? São várias camadas. Só que não é o site, assim, www, é tipo como se fosse um código gigantesco que você vai entrando em algumas páginas, né? E tem também eubiose, chama. Eubiose. Você é como se fosse uma espécie, não vou falar maçonaria que não, mas é tipo assim, uma espécie de irmandade, assim, que você passa por diversos níveis, conforme você vai passando, você até acesso a biblioteca deles. Então vamos falar mais umas curiosidades agora sobre o Mago do Caos. O Crowley foi um espião britânico durante a Primeira Guerra Mundial, isso é muito legal. Quer dizer, um cara hoje envolto em mística e tal, o cara é um soldado qualquer. Bom, ele se autoproclama então a Grande Besta 666. Meia. Tapa na orelha, e dizia ser a reencarnação de faraós egípcios. Ok, eu não duvido também. Ele também era um alpinista profissional, tem participado de algumas expedições no Himalaia. Hoje em dia é uma coisa mais comum. É cara, né? Mas dá pra fazer, não é exclusivo, né? Ele funda a Abadia de Telema, na Itália, o retiro espiritual que acabou sendo fechado por ter sido considerado com práticas demoníacas pelo governo fascista. E a sua tumba foi misteriosamente saqueada após sua morte. E até hoje ninguém sabe onde foram parar os seus restos mortais. Deve estar em algum ritual. O ritual que eu falei do Abramelin não é um ritual que você faz em 1 a 2 horas. Dura meses. Então assim, ó, você tem que ficar isolado numa casa, que é o que ele fez na Boleskine. Meteu sal em tudo, na casa inteira em volta, né? Não podia sair. Não podia fazer sexo, não podia beber. Era um ritual lá. Ele casou. São vários símbolos, né, que são desenhados como se fosse a cabala. Usa a cabala em tudo, cara, assim. Então ela só usa em tudo. Você luta com os seus demônios pra no final você ter o seu anjo guardião. Aí você pede o que você quiser pro anjo guardião. Só que isso aí dura meses, anos.
Tem um filme que chama, se eu não me engano, chama Dark Song. Ele tava no Prime, né? Eu assisti no Prime. É justamente desse ritual. Dark Souls. Nem tudo pode ser perdoado. Então é isso, pessoal. Se você gosta de Crowley ou não, nos diga, avise e durma com o pé dentro da coberta para ouvir o bichinho puxar. Ashley Crowley. Aleister Crowley lá puxar o seu pezinho, aquela careca bonita. É isso aí. Até a próxima, pessoal. Valeu. Até.